Amém. Ok, Desejamos todos seja bem-vindo diante de Deus Criador. Tolobi amém, guys. Digamos amém. Ok, tomona aqui parcours a jubilé. Ok, vimos percurso do júbilo. Tomona aqui a cocila. Vimos a terminar. Tomona aqui parcours a grand thème, la victoire. Vimos que o percurso de grande tema que é a vitória. E onde é oscila lilo. E que vai terminar hoje. Tema a jubilé na ya moa que na de pé. Tema do júbilo e de México andam juntos. Relação na yo. A sua relação na Nzambe. Com Deus. E onde pesa a victoire. Que vai dar a vitória. Ba relação na yo. Os teus relações. Andeori a Nzambe. Fora de Deus. E onde pesa o defeito na vida. E que te deu as derrotas. Bom, lelo tozo clôturer. Agora hoje vamos encerrar. Bom, eu tô como na especial e jubilé. vai chegar no especial júbilo. Nasiro avalié déjà moi mobimba. Acho que já fizeste a avaliação todos esses meses. Ndengo tamboli. Conforme tu andaste. Bawo tamboli na bango. As pessoas que tu andaste com eles. Olongi ou bien olongi. Será que venceste ou não? Ngonga yangoyo. Este que é o tempo. Lobi bater biso sur la décision. Ontem nos ensinaram acerca da decisão. Decisão ezali kozwa par moko kaka. A decisão é tomar uma parte. Nandimi kozala célibataire, nandimi kobala, nandimi kotanga, nandimi kobonga ya mutu kobebe na ye na maboko na ye. Solteiro, casar, melhorar, estudar. A melhoração da pessoa depende da sua vida. Bapesa biso bale, so ndengo ko maîtriser bale, ndengo ko maîtriser bonzambe. Nos deram a bola, que forma você vai fazer a bola permanecer, a mesma forma também vai fazer a sua vida seja permanente. So que bale tengo, vina eu tengo. Se a bola banai, a sua vida também será na mesma posição. Minuto wana yo longo na presença ya Nzambe, Nzambe aleki yo asali eloko epa mtu. Aquele minuto você fica distraído dentro do Senhor e Deus faz algo para outra pessoa. Mercredi bale Nzambe aloveto pesa na maboko ya mutu na mutu. Na quarta-feira Deus disse para entregar a bola nas mãos de cada um. Ela quis se etalio. Significa na sua conta. Bale yango etalio. Daqui a bola isso é a ver contigo. Bonzambe yango ba pesi yo etalio. A divinidade te foi dado, este é a ver contigo. Agora, seus esforços. Se tu acreditar à esquerda, as derrotas será sua partilha. Se aceitar à direita, a vitória será a sua partilha. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe-nos. Ok, lelo tozo silisa na tema e a vitória. Hoje estamos a findar com o tema da vitória. Todos estão em Eclesiastes 12. Vamos ler o livro de Eclesiastes 12. Verset 10 a 15. Versículo 10 até 15. Na outra em francês. Vou ler somente a língua francesa. Quando estava fazendo a leitura da palavra divina, desde manhã até o meio-dia, as pessoas estavam todos dele de pé. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé et mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est forcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Crains Dieu. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Parole du Seigneur. A palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Sentemos. Nosso subtema de hoje ezali la conclusion. É a conclusão. Na nyonso etolandi. Em tudo que nós acompanhamos. Na conclusion. A conclusão. Pona nini gloire, ndenge nini kozwa gloire, ndenge nini ko maintenir faveur, ndenge nini ko mépriser yango,
ndenge nini victoire yaka ndenge nini defeite yaka. Porque a glória como mantém, como vem as derrotas. Lelo bazopesa conclusion ya oyo nyonso tolanda. Hoje está a conclusão em tudo que nós acabamos de ver. Topesa na definition. Vai dar primeiro a definição. La conclusion c'est qui termine. A conclusão, uma coisa que finda ou que termina. Et qui résume un discours, un récit. Que resume discurso, a resumir. Ela que se louco examulai. Uma coisa que muito alobi na mukuse na lobi boy. Falou em breve, eu falo mesmo assim. Na comi. Eu acabei de escrever. Na kei na zongi na mukuse. Voltei em breve. Na lingi na loba boy. Eu quero dizer assim. Wana examakanisi nzambe. É pensamentos de Deus. Ce qui termine. É a coisa que termina. Et qui résume un discours. Et qui resume discourso. Virgule un récit. Vírgula o êxito. Ela que se o comi. Significa escrever. Na mukanda oyo na comi boy. Neste livro eu escrevi coisa X. Se eu compreender tem na mukuse na lobi boy. Em breve eu estou a explicar coisa X. Na mukuse é igual deliberação. Em breve é igual a deliberação. Lobi kuna batalisa kibiso. Antes de ontem nos mostraram. Ete na mukuse. Em breve. Pourquoi tolonga kate? Porque nós não costumamos vencer. Porque nós não temos. Balebite. Disseram não. Afinal nós costumamos ter. Ponzamba za avaliateur. Place eza kotoyo to trabalhar na presença física. Na cima ya nzete. Boya kotoyo ngai nazomona bino bozomona ngai. Vem aqui, você a me ver, eu também estou a vos enxergar. Balopona nini tolongaka te defeite partage na biso. A derrota são nossa partilha. Soki na longi mbula oyo mbula mususu na olonga te. Se eu vencer este ano, negócio wana na sala ki na longi mikolo yo toza bien na santé pasi te. Kolia pasi te. Yambaloyo. Est-ce que nzamba change? Talvez não tá dado. Mercredi batei biso mkola ya entretien. Quarta-feira dia da manutenção. Nzamba lobite ne avaliaka. Será que costuma avaliar? Soki oza bien nanga. Costuma fazer avaliação se estás bom comigo. Na futi yo. Eu te pago. Será motema na yo. Segundo seu coração. Soki okomi mabe nanga. Se estou na mal comigo. Na go futa yo. Eu vou te pagar. Será motema mabe na yo. Segundo o mal teu coração. Soki lokuta yo mo kene ko avalier. Vai fazer a avaliação. Mwana lobi nazaki epatata nanga pasi oyo nayebaki yango te. Filho disse, eu estava no meu pai, esse sofrimento, eu não me lembro. Soki nakomi boye mpo na longwe na loboko ya tata. Se eu me tornar assim, porque me afastei na mão do pai. Soki oke musika na tata. Se você ir, ficar longe do pai, resultat okozwa. O resultado você vai ter. Yo mtoko yeba. É você que sabe. Essa avaliação. Avaliação. Ela quis na conclusão. E significa na conclusão. Ngana lobi, ngai muto na lobi boy. É o homem. A partir da vitória na zoaka na zokanga mananzama. A partir da vitória que eu costumo receber na minha vida, eu vou me ligar com Deus. A partir da becheque. A partir das derrotas. Na zozonga ipanza melokola mwana Luke 15. A Deus como filho de Lucas 15. Soki totangi na chapitre 1 Eclésiaste. Se lemos no capítulo 1 da Eclésiaste, azoko se identifier. Ele está se identificando. Mukanda oyo ba sage ebele bakomi yango. Esse livro muitos sábios que escreveram. Soki balobi proverbe. Se falando de provérbio, tem muitos sábios, mas aqui é somente ele, Eclesiastes. É Salomão. É Salomão, o filho de Davi. Ele nasceu com a inteligência ou ele encontrou? Antes de nós dissemos, se o pai é uma pessoa uma mãe das derrotas, para se preparar que estás a deixar os filhos nas derrotas. A sabedoria do Salomão está a vir através do seu pai. Nzamba bengi papa na ye a maintenir bonzambe. Pai chamou o pai dele e mantém a sua divindade. Olingo okufa. Bokonzo kende pamba te zala fermi. Não vai em vão, tem que ter alguém. Alguém mwana na yo. Tem que ter teu filho. A fermir bokonzi. Fortaleceu o seu renato. Nyonso wana yozo uta epa tata na yo. Tudo isso vindo do seu pai. Lobi kona to lobi oyo yozo sofrer eza tata na yo. Antes de falar que
todo teu sofrimento é do teu pai. Eu disse, meu pai não era bruxo, nem pessoa dos problemas. Mas Deus me chamou pelo nome do meu pai, filha de Timuna. Estou aqui, filho de Timuna. Quando me levaram no hospital aqui na vila, as pessoas se reuniram para cortar, para matar. A mamãe Odete viu. Nós lá no hospital. Disse, as pessoas se reuniram lá no hospital. Havia lá homem que se colocou em pé. Disse, vamos espalhar. Outro que saiu aí é Timuna. Disse, na boca ele pronunciou, a Florença eu não entreguei a ninguém. Como seu pai se afastou, ninguém vai lhe matar. Vamos se levantar. Aqui você está sofrendo. Esse é o pai. Salomão oyazali tatana ye. O Salomão, conforme ele é o seu pai. Tatana ye babenga maintenir bonzambe. O pai foi chamado para manter a sua divindade. Nzamba azaki obligé kwa fermer bonzambe. E Deus foi obrigado de fortalecer a divindade. Ya boyo kinga ipelika boyo kotigala na mwana shish. É por isso que mwana yango bachaye 5 ans na maternelle nzamba lobi. Nanya kotigala na likabona nabi wana lobi te hoje. Eu também disse, não, esse poder vai ficar com o filho X. Com 5 anos Deus perguntou, vai deixar em quem? Eu disse, nesse aqui. Esse aqui, disse, não, aquele não, esse. Que vai ficar com aquilo, este aqui. Está dependendo que era seu pai e sua mãe. É você que herdeste. Salomão nanzela tatana ye. O Salomão através do seu pai. Tatana ye proteger bonzambe. O pai protegeu a divindade. Apesar de foi tateando. Alobi il faut ética la bokonzo ya yo ekosila. Disse seu reinato deve permanecer, não pode terminar. Wana projet nzambe. Era o projeto de Deus. Azali ko se identifier. Ele identifica. Tango batie na bokonzo ezate yo nzambe yimto tengai. Você obligé ko pesa nga nyonso te. Deus que me colocou aqui. Ben investir ele dá tudo. Ake ko luka nzambe. Investir dentro dele foi na implorer le Dieu de ciel. Ele foi implorar o Deus do céu. Senhor, dê-me a orientação. As coisas costumam se tornar se te dizer que você olhou consultar nzambe yango. Apesar no lugar de consultar Deus, ele se colocar no reino. Mas como tu deve dirigir o teu reinato? Aqui o consulté nzambe. Ele foi consultado. Nzambe a localisé a monier. Deus lhe localizou e viu. Olingi nini senga Bíblia lobi bongo na de chronique. De chronique 1. Segundo as crônicas 1. Alobi senga na pesa yo nini olingi. Pesa. Se tu pedir, vou te dar o que tu quer. Intelligence pesagesse. Eu estou a pedir a inteligência e a sabedoria. Poete na iba ko diriger peuple grand lokola hoje. Soube dirigir esse povo tão grande como este. Peuple oyo ko isakabato. Esse povo costuma deixar cair as coisas. Que não soube andar. Bazana ba manière te. Que não tem a maneira. Ndenge na ko diriger bango. Como vou lhes dirigir? Peuple grand ya yo nzambe. Esse povo grande. Yo yebi bango pe o yebi lolenge to diriger bango. Eu conheço como nós podemos nos dirigir. Lokola osengi intelligence sagesse. Ele disse como tu pediste a inteligência e a sabedoria. Bino botala ngainde. Vocês olhem aqui para mim. Lokola osengi intelligence sagesse. Como tu pediste a inteligência e a sabedoria. Liwa ya benemi na yote. Tu não pedi amor. Ozana benemi ebele bokufa. Tem muitos inimigos. More. Osengi liwa na bango te. Tu não pediste amor. Ndenge na ko livrer benemi na maboko na yo. Conforme que vou livrar. Salomão yebi nzambe azali le Dieu des armées. Porque Salomão sabia que Deus nzambe na bitumba nyonso, nzambe na mapinga ezaye. Abana ko yebi sa eli susu bomela nga benemi. Bom msala msusu nini azalaka nango. Agora o que mais que ele tem? Lokolo osengi liwa benemi. Como tu não pediste a morte dos inimigos? Osengi mbongo te. Não pediste também o dinheiro?
Para não tornar-se também homem grande. Tu pediste a inteligência, a sabedoria para dirigir o povo. Après, eu te dará, e vou te dar também os bens, a glória. Vou te dar tudo que tu precisa. A inteligência, a sabedoria que tu pediste. Ninguém cai embaixo do sol. Antes de ti, que tinha ou haverá como tu tens agora. É ele. No chapitre 1 Eclesiastes. No capítulo 1 do livro de Eclesiastes. Eu sou filho de Davi, que era rei de Israel. Vanité de vanité. Vaidade. Alors isso vanité de vanité, tout est vanité. Vaidade, tudo é vaidade. Na moi coloca relation pour te détacher ensemble. Pas só a procurar relações. Alors bi rien. Disse é vaidade. Rien, vaidade. Disse é vaidade. Alobi na zoe bisabino botika na bino. Soko kolanda kuna ngai na zaki na basi shizi na zana ba konkibino ba makangu shishi. Mena nyonso. Em tudo. Malgré mayele yango bwanya nzamba pesi ngai. Nyonso ezali pamba. Tudo é vaidade. Nini avantage nini mutu akozwa? Qual é que de vantagem que homem pode adquirir? Tango mi pesa pasi na sena moyo awa. Quando ele está assim, dá sofrimento cá, embaixo do sol. Geração oyeye. Makambo yango ozosala kotikela ba mususu. As coisas que você está fazendo com mapamba, olha outra taxa na nzambe. Sofrer somente à toa no lugar de você se ligar. Balobi moyo kotaka moyo ebimaka. O sol entra, o sol sai, o sol também está gritando. Maia fleuve kotaka na mer. O mar, que é a água do mar, que é o mer mkolomoko te tonda. Ego bima eke pai mususu. Nem dia que o mar se enche. Nyonso ba fleuve nyonso ekoma epai na ngai. Água do rio. Balobi entra no mar. Mkolomoko te kotonda. Disse que nem dia que o mar fica cheio. Balobi biloko nyonso eza na msala. Disse todas as coisas têm importância. Para também não se enche. Mkolomoko te soki olobi lelo na koyoka po litoyo etonda. Se tu falar, hoje vai ouvir bastante. Lelo nazofongola miso natala mokili mobima nazotambola. Hoje naosala turisme. Para ver o mundo inteiro. Para mim ver. Ekotonda kaka te. Oyo batoke lisusu epai boye natala. Boye eloko tele. Balobi eza mosala ya pamba. Isso é trabalho em vão. Koyeba tro eza mosala ya pamba. Muito é trabalho em vão. Na versão na falobi oyo ezalaka wana. Que era ekozala. Será? Yokoloba te ezalaka na tango na biso. Você não pode dizer que era na nossa época, como findou aí. Oyo ezalaka ekozala lisusu. Que era virá novamente. Oyo esalema wana. Que aconteceu. Ekosalema. Acontecerá novamente. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Não há nada de novo aqui por baixo do sol. É que se bazotinda mutu azo a conclusão. Significa levar a pessoa para levar a conclusão. Soki ezana eloko ya sika. Se tem algo novo, yeba ete ezala deja. A saber já existia. Oyo ozomona ya sika. Na tango ya biso. Na nossa época. Azopesa a conclusão. Dá a conclusão. Pourquoi des fêtes? Porque as derrotas. Po bato ba se détacher na nzambe. Porque as pessoas se croyant que soki na sali boye ngai nde pomba. Apesar de ser fazer isso, eu sou uma pessoa forte, não sei como, tudo você está a viver. Nyonso eza sika te. Tudo não tem nada lá que é novidade. Ngai Eclesiastes nazalaka roi ya Israel. Eu Eclesiastes que era rei. Napesa motema nanga koluka bwanya. Eu entreguei o meu coração ya makambo ezoleka na se na moi. Em todas as coisas que estão passando. Balobi c'est là une occupation pénible eza passe. Lobi ba yebisi biso lokola nzamba lobi mutu na mutu azwa décision. Balobi égale préoccupation. Eza préoccupation oza obligé. Mikolo nyonso. Nzambe natambola malamu. Nzambe ekozala ndenge nini? Nzambe nasali masumu babengi yango préoccupation. Awa balobi mayele bwanya oyo nasenga epai ya Nzambe. Nayeba ndenge nini ya kodirige bato. Ndenge nini ya kotambola na bato. Ndenge nini ya kosala boye ya kosala boye. Balobi nayebisi bino. Eza occupation na zo. Eza occupation ngai. Nzambe pesanga mayele bwanya na dirige peuple. Azwi apesi ngai. Balobi nayebisi yo eza mosala. Disse é o trabalho. Yakoyeba nani aza ndo. De saber quem nani aza muyibi. Quem é ladrão.
Balobi eza occupation. Disse é ocupação. Eza msala. Ele disse é o trabalho. Ozala na kimia te. Tu não vai ter paz. Oluka kaka. Procura somente. Wana nini? Que é isso? Olokola miso eza rouge. Oya ye. Nalingi natala ye malamu. É o que ele vem muito uti kosala nini? Ele vem de fazer. Salomão alobi. Salomão disse. Eza occupation. É ocupação. Como imona libre te. De não se veja que és livre. Na monete biloko nyonso eza na se na moi. Eza vanité, pesa ali poursuite avant. Tudo é o tipo que eu levo vanité, eza akisi mutu azolanda mupepe. Significa uma pessoa que na okweyo kufi. Vai cair, vai morrer. Oyebi mupepe ezouta wapi? Você não sabe onde que a ventania. Ezokende wapi? Que está indo aonde se dirige aonde? Nyonso se détacher na nzambe. Toda a sua vida que vai se dirigir a Deus. Balobi eza poursuite avant. Isso é o ventania que passa e vai. Nasala cross mupepe na kokanga. Disse eu costumo fazer corrida para acompanhar a ventania. Vinyoso lekisi ya bango yango na poursuite ya. Toda a vida que acompanhaste acompanhar somente. Wana conclusion ya mutu ya mayele. É uma conclusão de uma pessoa. Alobi ezali vanité de vanité. Tudo é vaidade. Ingai Ecclésiaste. Que é o Eclesiastes. A par kozala mayele na bwanya. Além de ter a inteligência, a sabedoria. Na yebisa batu mususu na pesa science na batu ebele. Eu já dei a ciência, eu expliquei a muitas pessoas. Via mutu ezalaka boy. A vida do homem é assim. Via mutu ezalaka boy. A vida da pessoa é assim. Na parcours ezalaka boy. No percurso é assim. Mwasi alibala azalaka boy. Uma mulher casada é assim. Mobali alibala azalaka bongo te. Homem casado não fica mwana assim. Muke azalaka boy te. Uma criança não fica assim. Mutu ya pasi azalaka bongo te. Uma pessoa sofredora mwana não fica classe assim. azalaka bongo te. Aluno não fica assim. Na butu batambolaka bongo te. De noite não se anda balobi assim. A par kozala na bwanya. Disse além de ter a sabedoria. Na persistência. Eu dei também a ciência. E para peuple. No povo. Significa que tem pessoas, seu trabalho de ofender, não tem medo de pessoas. Não. Okotalisa família on dirait eza mal éduqué. Daí você vai apresentar a sua família com sala direct mas bazomona família na yo. A coisa você está praticar diretamente a ver a forma da sua família. Essa ciência. É a ciência. Muito alongue. A pessoa se afasta. Muito esiga ne abwaga kasoi. Aonde a pessoa está é o mesmo sítio que ele costuma cuspir. Te boyete. Não, assim não. Passa bongo te. Não costuma fazer assim. Ezankele. É nojo. Então muito ativo baga soy esiga. Quando a pessoa deixar de cuspir aonde que ele se encontra. Exali ciência. Agora é a ciência. Então muito ayaka ayebi golata te. Quando o homem está vendo. Mukolo golata bilamba ya bien. Tango bazosangana na baninga. O dia que ele vai saber vestir bem, logo tá chegando. Só que na wenzende alati bien. Você tá aí na praça. Só que aí siga bato baza. Se vir aonde ya alati bilamba ya ndako. Vai vestir a coisa de roupa de casa. Boyete. Assim não. Só que atiki. Se vai deixar. Essa ciência o na classe. É a ciência tu lhe meteste na escola. Mutu atambola jamais sango brosse. A pessoa não pode andar sem se escovar. Muito abrossada na minuto. A pessoa não costuma escovar seu dente. É por aí a mona tá aqui. Porque não tá vendo que não tem tempo para se escovar. Só que a brosse essa ciência. Se começar a se escovar, significa a ciência. Eu que não eu sucoli na pouco. Você sai de manhã, volta, banha somente de tarde. Eu só que não oculta na bato. Mas aí se encontra com as pessoas. Ngana sukola gana pouco. Eu banho somente de tarde. Te. Não. O chaba tu mal à l'aise na pouco até eza na tongo. Na tu não vai fazer só porque a mãe disposta. Tango vou changer. O banho go sukola na tongo. O tamboli o eu sukola na pouco. Começar a banhar de manhã, andar, volta de tarde, banha. Eza ciência. Isso é a ciência. Eza ciência ba pesio. Ciência que te. Balolenge nyonso oyo moniete. De todas formas você. Angana tanga na ngaite lokolo tanga te. Como não estudaste. Bazo instruire yo. Tanto instruir. Bazo tangisa yo. Tanto fazer estudar. Kozala na ba bonne manière. Fazer a boas maneiras. Kozala éduquer. Fazer educado. Savoir vivre. Savoir vivre. Savoir vivre. Saber viver. O yo tandi, yo mto tandi lamba ya mnene ao. Que estendeste o pano grande aqui. Moyeza. A só aí. Munyinga linga fanda yo mto tandi. Oyebi oza yo mogoli puta mnene kino kuna. Sozinha. Olha tango munyinga zo kima moi. Quando outro aya fanda o te. Vem sentar do teu lado não. Te na ro fanda na batu te. Bumba ilamba na yo te ngona mesure ya yo. Coloca na sua medida para a pessoa não sentar. Nyonso na eza ciência. Tudo é a ciência.
Il faut que tika bizaleli na yo. Deve abandonar seus comportamentos que costuma viver com ele. Tango ozo lisanga. Quando vem conviver com as pessoas. Obana ko changer malembe malembe. Mudar devagarinho. Oyo zalaka. Conforme você é. Ozala isu yango te. Para não ser sempre na mesma. Salomão alobi. Salomão disse. A par gozala na boanya. Além de ter a sabedoria. Na peça ciência na peça. Eu dei também ciência no povo. Tu não vai voltar conforme tu vies. Il a examiné, sondé, atala, il a quisi azotala, kopunja punja, na mutu, na vie. Na cabeça, na mente, na vida. Il faut examiner. Deve examinar. Il faut sonder. Il deve sondar. Il a mis en ordre un grand nombre de sentences. Atia ba jugement ebele na ordre. Ele colocou muito julgamento em ordem. Muito tango kata kali kamo na boye. Sabe quando você costuma julgar a coisa nesse sentido? Salomão. O Salomão. Na regne na ye. O seu reinado. Mas eu penso a conclusão. Ele dá a conclusão. Pourquoi o longa gate? Por que você não costuma vencer? Pousa na relação. Porque tem relações. E onde bazotalisa yo. Eu gostaria de te mostrar. Ngai Salomão. Que é o Salomão. Isso que o boko libana. Se tu criaste filhos. Seus filhos dos outros também. Quando está a fazer as coisas, não está a fazer as coisas assim justo. Aqueles filhos vão crescer. Verá um dia. Ele soube encarou tudo na sua mente. E tu que lhe criaste. Mas que lhe fizeste. Ele está no coração dele. Ele vai ver o cara. Sem saber que é ele. Disse, eu coloquei eu coloquei muito julgamento de mentira em ordem. Eu me coloquei em ordem. 1 Roi 3:16. Com 1 dos Reis 3:16. Me trouxeram duas mulheres. Oya bomi mwana na ye. Alinga pesa epa mnyinga. Oya lobi yanga oya ngai. Outro disse é meu, disse pesa ngambeli. Me dá a faca. Mwasi wana lobi te ko boma yete pardon pesa ye. Por favor, dá nela. Disse, pega essa criança. Dá naquela mulher. É ela que é a mãe verdadeira da criança. Apesar de que tu lhe trouxeste, tu trabalha comigo, Salomão. Tu me vomitaste. Disse, eu me coloquei em ordem de todos os julgamentos. Julguei problemas, situações. Com toda a justiça. Ela quis na conclusão. Por longa na relação wana. Passar naquelas relações que tu deve julgar conforme que tu deve examinar muito bem as coisas. Essa criança é ele que estragou que faz isso. Não, muitas coisas. Se tu não soube examinar, muitas pessoas, se tu não soube examinar, vai começar a bater e ferir as pessoas que são inocentes. Na conclusão, quando tu fizeste algo, julgaste mal ou falaste mal da pessoa que é inocente, depois você vai descobrir, depois de um tempo vai descobrir, você vai recompensar com o quê? L'Ecclésiaste s'efforçait na conclusão. Na conclusão, l'Ecclésiaste s'efforçait. Sábio se forçou de trouver des paroles agréables. De encontrar as palavras agradáveis. Et ce qui a été écrit avec droiture. E que foi escrita com toda a direita. Ce sont des paroles de vérité. E são as palavras verdadeiras. A se forcer. Se forçou. Porque lá no livro do Provérbio, ele estava mostrando quanto inimigo se apresenta. La proverbe 7. Yaka mobali na ngaza te. Akenda deja. Já foi embora há muito tempo. Yaka to vanda. Akoya lelo te amema na bilamba na ye. Já levou roupa dele. Il faut vérifier. Azamosi alibala. Verificar será que é uma casada ou ele está mentindo. Quando vão te aprender, na certitude nyonso. Alobi ata papa tuna ye. Ata banyenga tuna bango. Também meus amigas, amigos. Mutu ya mayele ya bwanya, il faut vérifier. Na certitude nyonso. Il faut sonder azokosa. Sondar, tá mentir ou não.
na kati ya ba relation. Dentro das relações. Ona ni defete mbongo na soki bakangi oyo epai ya mobali ya mwasi wana. Okofuta mbongo okende na boloko okoki kokufa te. Você vai pagar dinheiro e irá na cadeia. Na conclusão. Pode morrer também. Pona nini victoire te? Na conclusão. Po examinaka te. Lokola bayebisi yo. Yango mwasi ya libala soki azotambola. Mutu normal mabele libanda. Uma pessoa normal. Parti oyo nyonso libanda. Todos seis fora. Azotambola selon mabele. Vai andar segundo seus seios. Kuna mibali nyonso ba tourner batalha. Todos os homens vão lhe dar olhada, vão começar a lhe olhar. Est-ce que aza mutu? Será que é uma pessoa? Vou examinar te. E tu não pode se examinar? Na parole ou a vérité, il faut examiner. Nani alobi? Mwasi ya ndumba? Será que a mulher prostituta? Ou bien mutu esprit anzambe? Oh, homem com o espírito de Deus. Esprit anzambe atindi. O espírito de Deus lhe enviou. Como boy. Enviou, disse, escreve X. Basi mususu. Outras mulheres. Na Isaías 3. No Isaías 3. Biso ndenge tozawa. Nós conforme estamos aqui. Toza na somo ya nzambe te. Não temos o temor de Deus. Oyo tozali oyo yango toza. Ata kati biso suki. Pode nos cortar cabelo. Ata pakoli biso nyei. Pode nos fregar. Ata sali biso equipe biso te. Ata na suka lobi aboma mibali na biso. Pode falar no fim que toza na eloko tokosala na chapitre 4 de Isaïas. Algo de fazer no capítulo 4 de Isaías, versículo 1. Alobi tokosimba elamba ya mobali moko. Vamos pegar. Tokoyoka na 7 femmes. Prostituée. Tokoyebisa ye. Toza na mbongo na biso, tokolesa yo, tokomelisa yo. Me couvrir o problema na biso. E beber, mas somente para tu tapar somente a nossa alobi ngai avana publier. Disse eu, ete nzambe alobi. Que Deus falou assim. Il faut na vérifier. Eu devo primeiro verificar. Est-ce que nzambe mtu alobi bosala kindumba wana? Será que Deus que tinha dito a você fazer a prostituição? Nzambe mtu alobi basi 4, basi 7 na ilamba ya mobali moko. Será que Deus que tinha pronunciado 7 avana yebisa bino. Na vez pongana otanga te na lobi kasi banyinga basi 7 mobali moko. Vamos dizer. Alobi ngai na sondaka. Ngai na verifiaka. Il faut na yeba. Nini ezali vrai. Nini ezali esprit ya nzambe. Alingi koloba na bato. O espírito de Deus quer transmitir aos homens. Il faut na pesa na sagesse. Eu devo dar com toda a sabedoria. Yango ezala pleine na délivrance. Está cheio de yango libertação. Yango salinga Salomo Isso que me fez que Salomão. Tango akati likambo ya basi wana. Quando julgou a situação dessas mulheres. Mokili mobimba. O mundo inteiro. Bayoke toyoki Salomo akati likambo sambeli na maboko. Ouviram dizer que não. Ouvimos que balobi basi bango moko bakati likambo. Sem pegar a Salomo tokende kotala ye. Salomo tokende kotala ye. Bato bazoya na ba présent. Na conclusion. Na conclusão. Relation. A relação. Na Nzambe. Com Deus. Relação na Nzambe. Relação com Deus. Yango otinda ubana ko verifier. Que vai te levar para examiner. Mas se eu não na ba relation mususu. Se tem outras relações. Era que eu ba pessoa na tongo ozu yango. Que deram de manhã. O meli yango te obimisi yango. Não engolir. Balobi na ngai. Bato baza déjà 5 6 balobi. E como ça les a vrai. Nanya yebisi. É verdade. Ceux qui ba témoin baza 10. Quem te falou que são yo kakite. Testemunhos. Makambo ya Michel. Tu não viu a situação do Michel? Acaba. Oh, acaba. Balobi yo Michel. Michel. Mais bazo benga profeta ya Nzambe. Mas então ele chama profeta de Deus. Porque est-ce que awa profeta ya Nzambe azate? Será que aqui não é profeta de Deus? Mon kwazana Michel alobaka kaka mabe. O Deus está com Michel a fazer somente mal. Foi ele buscar. Bateki biso yango déjà mercredi. Foi buscar Michel. Bazuye. Pegaram o Michel. Olobini te kende na bitumba. Vai na guerra, vai vencer. Alobi oyoki na lobaki nini? Disse que te bazuye bisa loba vrai. Disse fala a verdade. Yo mutu ba profeta na yo balobi vrai te. Tem os profetas que não. Oga koluka profeta ya Nzambe. Foi procurar que é o profeta de Deus. Bato ba ke kozwa Michel. Só que foram buscar o Michel. Yoka bango. Disse Michel. Biso toza 400 prophètes. Biso nyonso tolobi même parole. Tolobi roi kende na bitumba. Yo pe loba oyo biso tolobi. Fala na mesma forma que nós falamos. Mais soki biso yo toloba, pourquoi bozoluka ngai? Mas se nós estamos falar, por que você está na minha procura? Ya lobi. Ele disse. Ngai na kozwa soin. Disse, eu tomará conta de dizer que Deus vai me ordenar. Se Deus me dá ordem de falar que ele vai, se falar que não vai, e vou falar somente que Deus manda. Disse os profetas de Bali era 400.
Dans la relation. Akaba zo koseraliye na bato oyo. Acabe tá se aliar com as pessoas. Até o bom dele sans suite. Que tu pode orar sem a resposta. Mais Michel mas relation ensemble. Relação com Deus. Alobi te que na yo kana loba nini? Yo pe loba vrai. Alobi ngana moni na ngomba. Disse eu vi no monte. Ba bibwele. As ovelhas. Na dirigeant na bango. Com seus dirigentes. Ba palangani. Se dividiram. Se espalharam. Mutu na mutu. Dirigente que alejaram cada no seu caminho. O que eu falei? Wana zozongisanga na bitumba. Assim que ele está me fazendo voltar na luta. Nalobaki nini o profetiza kaka mabe pona ngai. Você somente profetiza mal para mim. Abina kosi kende. Disse eu menti, vai. Tango bakei. Assim que foram. Basilisi bango. Ele foi. Acaba blessé à mort. Acabe lhe feriram a morte. Bokimisa ngai. Me vai fugir, me leva. Me vai fugir. Bakimisia como na pouco a fugir mais tarde. Kokimisa ya vrai oyo bateya biso. Fugir de verdade. Liloba oyo bazoteya biso. A palavra, essa palavra que balobi nzamba kimisaka bayaye. Disse que Deus Joseph kimisa mwana na Egipte. Oh José, faz fugir filho. Davi kimana yo Saul aza na projet mabe. Davi foge, o Saul tem mão. Arretira bayaye. Ele costuma azomana trouble eza simbi a retirer ye. Aqui tá vendo? A écarter ye. Ele se afasta que é dele. A écarter ye. Ele afastou ele. A peça oyo ezali vrai. Ele dá que é verdade. Alobi a vérifier, examiner, a sonder. Verificou, examinou. Après, acabou de sondar. Assali. Ele aplicou. O mona é sans erreur. E você ele vai lhe ver sem erros. Lokola nini? Como o quê? Ba parole nini a vérité. Quais são as palavras de verdade? Tango azo pesa yango a pesa lokola Yesu alobi, lokola Paulo alobi. Quando estava a dar como, ou se foi Jesus que falou, ou Paulo. 1 Corinthiens 7, 10. 1 Coríntios 7, 10. Paul alobi, ce n'est pas moi qui dis, mais c'est le Seigneur. O Paulo disse, nem eu que estou a falar essas coisas, mas é o Senhor. Senhor alobi nini? O Senhor disse o quê? Mutu moko te a se repudier na mwasi na ye. Ninguém pode se repudiar com a sua esposa. Wana Senhor. E é o Senhor. Se eu moni otali na Matthieu 19. Oh, se tu vês que no Mateus 19. O komona bazotuna ba farisien bazotuna Yesu. Você vai ver que o balobi mutambo. Yesu ndenge za est-ce que mutu ko se séparer na mwasi na ye. E Jesus, conforme está assim, que será que o homem pode se separar com a sua mulher? Ye atuni bango. Ele perguntou. Na commencement na ebandeli nzamba koma aloba nini? E no princípio il faut se référer na eloko eza vrai. Tu deve, sim, tu deve ver référence. Fazer uma referência, se referir com uma coisa que é verdadeira. Mas eu penso a conclusão, pourquoi échec? Dá a conclusão, porque as drogas... Posa na relação oyo esungaka yo te. Tens relações ou abandonar bon nzambe, relação na nzambe. Abandonaste. Ou te rallier na relação mosusu. Yango vie como yo ya échec. É por isso sua vida. Yo quand est-ce que yaka? Quando costuma moi se sakana na yo. A mulher brinca contigo. Yesu. Jesus. Só que est-ce que mutu akoboya mwasi na ye? Será que o homem wana bazopesa condition te? Com a mulher não tá dando condições. Mikolo ebele bolembani, est-ce que vous séparer? Se cansaram, será que pode se separar? E como é a ancienne alliance? Agora ou antiga aliança? Est-ce que bakoko se séparer? Será que pode se separar? Yoga Yesu. Ouve agora Jesus. Ne bandeli. Bible lobi nini? A Bíblia, o que a Bíblia diz? Põe onde referência na isso. Nossa referência. Bíblia lobi nini? O que a Bíblia diz? Nzamba lobi. O Deus diz. Mobali akolonga epa na bango. Aya sangani na mwasi na ye bakomi mutu moko. A sua família vai se juntar com a mulher, se tornará mutu moko te a séparer. E ninguém separa. Eloko nzamba sangisi. Que Deus uniu. Lokola mutu azala kaka. Como homem somente. Aza satisfait. E não fica satisfeito. Aza obligé. Bane ezala ka réponse mususu nzamba pesaka. Uma alta resposta que Deus costuma dar. Se que eu continue. Se tu continuar. Ao pesa yo oui na place ya não. Vai te dar sim no lugar que dá. Ao ebisa yo não na place ya oui. Vai te dizer. Tango yo okendo lobite nzambe ye moko. Logo você vai dizer que o Deus e ele. So nzamba ebisa que eu déjà. Se Deus já tinha foi dito. Lobi kobimate. Que amanhã então não pode sair.
Oza Síria muto ya lobeli. Tenha certeza da pessoa Lobi que ko te falou. bimate. Amanhã não sai. Mutu moko akoya na eloko ya couleur X. Alguém virá com alguma coisa de cor X. Ko simba te. Tu não pode tocar. Obimi. Tu vai sair. Ozongi. Vai regressar. Omoni mutu aye na eloko ya Vai couleur ver X. alguém, vai trazer coisa de cor X. Oyo ye alobaki wana. Meza lokola couleur wana meza yango te. Tipo, não é aquela coisa. Nzambe na simba te. Para tocar ou não? Awe so simba. Vou te dizer, toca. Yona mnogo loba depuis na simba eloko wana. Na boca você Nzambe dizer, mutu autoriza ngai. Aquela coisa é Deus que me autorizou. So yo o insista nzambe na eloko ayebisa yo. Se você costuma obrigar as coisas ao Senhor, que é a coisa que ele já foi te dito. Vai te fazer como Balaam, número 22. Nzambe nakende komodiri Israel babenga pe Balaka lobi azana mbongo ebele opesa ngai. Senhor, para amaldiçoar Israel, me chamando Balaque, disse que tem muito dinheiro, ele vai me dar. Yo, ok te. Não vai. Zonga. Volta. Lobi. Amanhã. Bazonga lisusu. Voltar novamente. Balaka lobi azana ba present ebele opesa yo. Balak disse que tem muito presente para te dar, vai amaldiçoar Israel. Mutu azonga lisusu Nzambe. Homem voltou novamente, Senhor. Babengi ngai lisusu. Me chamaram novamente. Bato balembisi ngai. Nakende te. Ko kende te. Aí ou não? Kende. Vai. É você que sabe se vai chegar no destino. Quando estava chamando os mercenários, você também está no meio dos mercenários. Tenha certeza de que por que primeiro consultar Deus antes de amaldiçoar pessoas? Mas para amaldiçoar pessoas, você deve ir primeiro que consultar Deus? Davi disse, os inimigos, bamodi malédiction beshuwa batokobela babeli oyo bakobotola oyo nyonso bakobotola na maboko abotoli soit loué l'éternel. Salomon bakomisi ye mutu po asengeli wa baenemi na ye. Salomon lhe tornou alguém porque ele não pediu a morte de seus inimigos. Wana msala nzambe ye moko asala. É o trabalho, ele próprio Deus está fazendo. Tika te rendre coupable ya pamba. Não. Se apesa os pensamentos de ti como culpado, culpada. Paul alobi ezangaite oyo le Seigneur alobi. Aqui o Paulo diz não sou Yesu alobi. O Senhor Jesus disse. Soki ozana mwasi. Se tem a mulher, bato ba se séparer. As pessoas não podem se separar. C'est le Seigneur. É o Senhor. Mas aqui 1 Coríntios 7:12. 1 Coríntios 7:12. Autre pas le Seigneur, mais c'est moi. Não é outra pessoa, mas o Senhor, mas sou eu. Oyo, alobi mutu a se separer te eza nkolo mutu alobi. Que falou para a pessoa não se separar é o Deus que tinha dito. Kuna balobi bongo Moïse ayebisaki biso. Não, agora disseram que Moisés não alobi soki Moïse ayebisaki bino. Se Moisés tinha vos dito. On a kaya infidélité. Ou por causa de ezali pona incrédulité na bino mituna eleki. Incredulidade porque havia muitas pessoas. Mais mutu ayebiso déjà créateur alobani. Mas o homem disse que tinha dito o Criador. Awa bozo présenter Moïse alobi. Aqui você está apresentar agora Moisés. Awa Paul azo différencier. Paulo agora está a diferenciar. Awa Yesu alobi. Aqui Jesus tinha dito. Bato vai se separer. Pessoa não se separar. Mwasi na mobali vai se separer. Casal para não se divorciar. Wana nkolo mtu alobi. Aqui é Deus. Awa. Aqui. Yebi ke mwasi soki mwasi na libale la kisi babali ye. Wana nkolo. Se a mulher. Ayebe na ba norme ezali la kisi mwasi mobali akeye pa ba parent. O marido vai akeye na ba parent na ye. Vai nos seus parentes. Ba kutani na ba parent ya mwasi. Ba sololi. Apesi ba droit. Babali na moi makasi no pleno dia. Ela kisi eza yango. Significa yango Yesu azoloba bato ba se séparer te. Mais oyo mususu oyo. Mas é outra coisa aqui. Paulo azoloba. O Paulo tá falando. Eza alibaku. Outro peço. Alobi soki ozina mwasi oyo ayebi Nzambe te. Disse se tu se encontrar com uma mulher que não conhece Deus. Est-ce que otamboli na volonté ya Nzambe yango obali ye? Será que andaste segundo a vontade de Deus? Na mibeko ya Nzambe bokoki kobala na jamais. Segundo
ordem de femme Deus, étrangère. você não pode se casar com as mulheres estrangeiras. Bawana bazaba nzambe ya bikeko. Aqueles aí são Deus dos E como que ndenge nini eu como ko supporter? Como? Oh, il faut que supporter kaka tango mususu. Suporta somente a Yango Ecclésiaste alobi. É por isso Eclesiastes. Ngai nazo pesa o ezali vrai. Eu estou a dar que é certa. Pour Paul yepe azoloba lokola mosali. Paulo também está a falar como servo. Lokola o baby si déjà. Como já estragaste. Ba se séparer te. Para não se separar mais. Soki ba sepeli kofanda balobi bongo. Se eles se alegraram de viver. Bon séparer te. Não se separa mais. Moïse alobi. Soki okangi na mobali. Se tu lhe pegares em com o homem, se tu quer lhe perdoar, és tu. Soki olobi te na boy. Se tu falar que eu não quero. Osali kindumba esili ezayo. Fazer a prostituição, és tu. Yo mtoko yeba. É você que sabe. Mas ele azofandela oyo nzambe aloba. Ele está permanecer aquilo que Deus tinha dito. Mobali na pesa mwasi moko. Eu dei mutu moko te séparer bango. Que ninguém lhe separa. Yesu alobi na ebandeli nzambe aloba nini? No princípio que mwasi moko mobali moko. Homem, mutu moko te se séparer soki baza ensemble. Separa, se estão oyo sikoyo ba Moïse na ba Paul. Agora Moisés bazo traiter par rapport na baka oyo bakutani nango. Eles estão tratar segundo os casos que eles se encontraram com ele. Mas no princípio não era assim. Na conclusão. Mas eu penso a conclusão. Dá a conclusão. Ela quis relação ya mabe. Significa que na goluca. Na eba ide mwasi oyo aza incroyante. Na bana omono na montanha igreja nzoko zala boye. Eu costumo te ver lá no monte. Wana nyonso po o sala relation sans consulter nzambe. De miso e comigo inda. Sem consultar a Deus, agora as vistas tornou. Salomão alobi soki kozwa ba makambo nyonso ya monya kati. Salomão disse et beaucoup de tirs fatigue pour le corps, kotanga ibele. De estudar muito. Ezali kolembisa nzoto. Fazer nyonso vanité de vanité. Écoutons la fin du discours. Verset 15. Acompanhe a fin do discurso. Écoutons la fin du discours. Acompanhe a fin do discurso. Crains Dieu, olingi olonga na vie. Queres vencer na sua vida? Crains Dieu. Tema o Senhor. Et observe ses commandements. E observe seus. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Balobi. Disseram. Olingi olonga. Queres vencer? Banga nzambe. Tema o Deus. Mutu abanga nzambe, ezali kamba motema. A pessoa costuma temer Deus, é assunto do coração. Batela mibeko na ye. Guarda seus mandamentos. Po nzambe akozwa misala nyonso ya bato. Porque Deus makanisi nyonso ya bato. Bapa nyonso ya bato. Todos os passos dos homens. Bakaminho nyonso mutu akenda. Todos os caminhos veredas que o homem costuma andar. Alobi biloko nyonso ya kobatama. E todas as coisas ocultas. Nyonso oyo. Tudo isso. Na xingo kono tiboy. No fim vai fazer assim. Ago chango. E vai colocar. Na inaka. Costuma odiar. Mena munoko na seka. Mas na boca é o surinho. Nzamba yebi. Deus conhece. O prometa ka realiza kate. Tu dá a promessa. Babiloko ya kobomba wana. Babiloko ezangisaka mutu kolonga. Bazo souligner na conclusion. Pona nini mutu alonga kate? Libanda mutu azalaka mutu mususu. Kati nzamba futa kati. Dentro, por dentro que Deus costuma. Message yango wana conclusion bazo pesa. Pourquoi na longa kate? Por que eu não costumo vencer? Por kati? Porque é interior. Kati. O interior. Libanda ezelo wa mususu. Fora é outra coisa. Lelo ngana lobi na ndako. Hoje eu falei. Bana mibali basali discussion, bango nyonso ya ngai. Dois filhos fizeram uma discussão. Filha. Duas filhas discutiram lá. Todos me pertencem. Oyo mwana na ngai. Essa aqui é minha filha. Oyo pe mwana na ngai. Essa é minha filha. Basali discussion, lelo na tongo na lobi. Hey. Ngai. Nakene kokota makambo ya bana wana. Eu entrar no assunto dessas crianças. Na bebana na mwana na ngabongisa ngasuki. Para mim que eu avana ya na bingai. Abana kokota na assunto. Eu vou entrar nesse assunto. Ya mutu oyo abongisa ngasuki. Na bingana za zoba. Eu disse será que sou burra?
Nasabura te yo za mwana. Filha. Osala iloko na yo. Sai da fazer. Oyo pe aza mwana sala iloko mosusu. Esse também é filha. Est-ce que vous avez la message? Ngai na kokota jamais. Eu não posso me meter. Na iloko etali ngai te. No assunto que não diz respeito a babiloko caché wana. As coisas ya se motema wana. Na munoko sekaka très bien. Kolobaka bien. Muito bem. Mais kat. Nzambe pe aza mayele. Deus também. Na bongisa deja obongisa. Ya solo ezana mutu abongisa nzamba pesi mukongo ya wapi ya mwasu bia mobali. O Deus lhe deu costa, a pessoa já se preparou. Ya obongisa ya munoko. Ya motema te. Preparação da boca não, é do coração, do fundo do coração. Jeremia yebi nzambe. Jeremia. Ba oyo ozomona ozokolisa ba oyo. Mino konde bozo sola motema misika. A boca você está vendo mais coração. Mengai Jeremia motema na ngana maboko na. Mas eu, Jeremia, meu coração. Por nini échec? Por que as derrotas? Porque na yo ezala bien te. Porque seu interior não tá bom. Salomão disse. Ngana tamboli na viona luki na examiner na sonde na moni nyonso na sena moyo eza pamba lokola eza pamba e todas essas coisas nessa vida é nzambe misala nyonso oyo akobata mawana mutu apresentaka yango te me nzambe ayebi yango po ye ayebi ntango ozotelema ntango ozofanda nde afutaka ye afutaka mitema na conclusion eza bongo coração oyo ezali ya kokanga coração oyo ezalaka ya mabe emeditaka mabe elobaka mabe yokanisi makila wana ntango ezopanzana ekende wapi na nzoto na yo vai aonde? No teu corpo. Na kimunganga eza na medicina mutu akosala accident o homem pode se acidentar soki abukani awa se partir assim soki azoki makila bomema no hospital sangue leva no hospital wana ba blessure wana aí aqueles oyo bazomona wana ba blessure vive wana ezomona pota okotala te batu ya bongo baza na grâce ya kobika me batu oyo batutanaka na kati babengaka contusion eza na organe plein babengi organe plein eza lokola foie babiloko eza mobimba wana organe plein ezali lokola foie lokola rat oyo batalaka malaria eza awa evimbi soki nini wana a doença. Rati é a doença que fica tipo pedra. É baço, sim. É baço. Bola na ngai. Sim. O baço. Na conclusão. Na conclusão. Salomão alobi. A Salomão disse. Eza na tina te. Não tem nada. Kosala ba relation ya pamba, kobeba na kati, kozala na batu. Osala mabe kuna balobi nzambe na ndenge nga na luki nzambe na yebi akotika mutu asali mukolo ezali akozala lokola mutu asali accident oyo mosusu soki azoki alobi me bazotonga pardon baminga bakele kosila kuna transfusion kuna bazotonga pardon otala 3 fois te pardon eza na mutu nzambe mais soki otutani na kati bamingaka bakomona te ye aza bien ye azoki te bino nde bozoki organe plein epresentaka maladi lelo te kuna makila etangaka na kati ntango bazotraite baninga baza na bapota libanda yo te oza libre te eza problème te ata mutu asalisaki bino accident ake na ye po yo oza na problème te não tem problema. Aba mbongo kende somba leite, te dá dinheiro, vai comprar leite. Me baninga bazozwa tratamento. Mas outra pessoa está a fazer tratamento. Sala 2 jours, 3 jours. Depois de 2, 3 dias, Bebo come lokola pali po makila kuna na kati ezotanga. Como que o lábio tornou que o paldo assim? Na que sala sele makila. Oh, foi defecar, tô defecar sangue. Nazomona libumu lokola. Tu a ver barriga tipo. Manzaka lokola pembe. Tu a ver as unhas tipo.
Vai voltar novamente a procurar o motorista ou a pessoa que te feriu. Disse, seja bom. Ou de dentro. Deus conhece. Seja mal. Ecclésiaste 10, verset 12 à 17. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Conclusion. A conclusão. Maloba eutaka na munoko ya mutu ya zana bwanya na bonzambe. As palavras que saem na boca da pessoa que tem as palavras são essas. Nzamba kanyisa bino Nzamba pesa bino bana Nzamba pesa msala pleine na grâce. Cheio de graça. Mas aquelas outras palavras, aonde vem? Mais les lèvres des insensés causent sa perte. Perte ya yomoko. A perda é sua. Maloba ya mutu ya mayele ya bwanya. Pleine na grâce. Soki batu bayoki. Nzambe merci. Mutu wana azamalamu. Papa wana azamalamu. Yaya wana malamu. Maloba. Mutu oyo azana nzambe. Oyoka ye na nzela ya nini. Você vai ouvir através de quê? Através de quê? Das suas palavras. Mutu azana nzambe através ya nini? Através de quem? Maloba na ye ezande nini? As suas palavras são como? Plein de grâce. Cheio de graça. Po balobi grâce bazwaka epai nani? Porque dizem que grâce epai nzambe. A Deus. Grâce epai bato. Tango obimisaka maloba mabe. Balobi ekozaka perte na yo. Palavras dizem sua perca. Ozana mobali na yo. Tem teu esposo? Soki ngai te. Sim, não foi eu. Tango mobali akokende azongi zero. Quando o esposo vai sair, volta. Perte ya nani o? Quem vai perder? Soki bana batanga, tango batangi te, perte ya nani? Quando as crianças costumam estudar, não estão a estudar mais, tem que perder. Na conclusão. Yeba koloba. Tu deve saber falar. Le commencement des paroles de sa bouche est folie. Mutu ya mayele. Mutu ya bwanya. Mutu azana nzambe. Soki azoloba makambo na ebandeli. Soki abandi koloba ezali boma. Longo kuna yepe. Montagne nini yango? Batu bakene montagne babonga. Melhorar a vida. Mutu ateki te akobonga. Soki não vender vai melhorar. Soki bayebiso mataka na montagne. Dizer que tá subindo no monte. Kende lala na mabele. Kolia te komela te pona likambo na yo. Mabele nde kosala nini? Balobi na commencement na ebandeli soki bayebisi yo. Ezalaka liboma. É a loucura. Epa mutu oyo azoyoka yango. Alongwa kuna. Sai daí ele também. Balongwa kuna. Wana nyonso na intérêt na bango. Et la fin de son discours est une méchante folie. Soki asilisi na conclusion wana mutu ya mayele. Azoloba. Ndenge ezawa. Oza mundimi. Tika kotambola boye. Na suka nzamba kosala yo boye. Na conclusion lobi nini? Na lobi zonga na libala. Eu disse, volta no seu lar. Papa, eloko bengeli nga yango wana. Méchante folie. Oyo benga inga kutu na zana kanda. Siko conclure lobi te. Pasteur apanza libala te. Ya wana lobi zo na libala. Papa yo pe ozana ngambo ya mobali wana. Po apesa ka ye mbongo na ye. Balobi méchante folie. Eza plus que liboma oyo abandaki nango. Na conclusion. Mutu alingi nani akopesa etoli ya mabe. A pessoa que gosta, a pessoa que lhe dá maus conselhos. L'insensé multiplie les paroles. Insensato costuma multiplicar as palavras. L'homme ne sait pas ce qui arrivera. E o homem não sabe quem virá. Mutu ya zoba tango bazopesa ye. Uma pessoa que sabe. Bazoyebisa ye makambo. Wana za liboma longo kuna. Akoloba yo zoloba ye pe azoloba. Akolinga koyoka te. Balobi ayebi te makambo ekoyela ye lobi. Na conclusion, soki balobi tika ba relation. Tika masumu. Egizi relation na maître nango eza Satan. Eloko eza bonzambe te. Maître na bango eza Satan. É Satanás. Maître na bango eza Satan. São mestres é Satanás.
balobi bazo yebisa yo Tanto dizer. Yo pour multiplier pardon wana ezalaki na tango ya kalawa te wana época agora não. Olobi lobi balobi yo yebite nini okoyela yo lobi surgir na sua vida amanhã. Soki nzamba lobi te E se Deus não falar oyebite você não sabe. Mutu ya mayele azoloba yo pozolo. Uma pessoa sábia ou sábio a falar você também a responder. Mais na Isaïe 45 Mas no Isaías 45 21 balobi boloba bo prononcer yango. Você fala e pronuncia. Bo sangana bo pesa conseil nani akoki koloba likambo eko ya lobi soki nzambe te. Dar conselho quem dirá algo que surgirá amanhã se não foi Deus. Zoba yeba kaka oyo azalelo. Insensato somente ele sabe conforme que ele está. Makambo ya lobi ayebi yango te. As coisas da manhã como futuro ele não sabe nada. Tika mutu ya mayele ya bwani apesa yo. Sabe inteligente balobi po na nyonso ozosala na ba relation. Tudo você fazer através de oyebi te nini koyela yo lobi. Você não sabe que surgirá amanhã. Tika bayebisa yo. Deixa aqui para te dizer, para te falar. Yango na Lamentation 3 Lamentation 3 verset 7. Versículo 7. Nani akoki coordonner eloko ezala. Quem pode ordenar algo para existir se não foi Deus? Tango olingi te bayebisa yo. Quando você não quer para te tango bazobisa tika ba relation kangama na nzambe. Po lobi na yo ezo dépendre ba relation. Lobi na yo ezo dépendre na ba relation. Kobeba na yo ezo dépendre na ba relation za nango. Kobonga na yo ezo dépendre na relation za nango. Nani akoyebisa yo soki nzambe te. Yo kanisi na ngambo wana oyoki Michel te oyoki Akabe te 400 prophètes bazokoka ko bango nyonso meme eloko todos as mesma palavra mesma coisa yo pe Michel oba ndenge moko na biso bango bayebi te nzambe alobi bazotinda esprit ya lokuta bakosa yo azota epa nzambe totinda tokosa ye akende kokufela kuna tosala ndenge nini ngai nakozala esprit ya mansonge me naza na ngai ya nzambe naza esprit ya nzambe nakokende nalata esprit ya mansonge tokosa ye po atika bonzambe akende kokufela kuna. Et qui lui dira ce qui sera après lui? Nani akoyebisa makambo yo koya après yo? Quem vai te dizer as coisas virá depois de você? Soki muto ya zana nzambe na yete. Se não foi Deus que não tem Deus. Oye koya lobi oyebi te. É as coisas que virá amanhã. Biso tozala montagne na jibile tozokende kotongisa bilamba tokende kosala basuki. Mutu azana ata na parenthèse te kolobe te. Soki nzambe asungi biso dimanche tokoya kozwa mbongo. Não tem, o homem não tem como dizer se Deus nos ajudar amanhã iremos dimanche lotomo mbongo tokozwa. Obrigatório dinheiro. Mina mukana jaki balobi insensé. Do Tiago disse insensato. Lobi yango eza ya yo. Até amanhã que pertence. Mutu ayebi te. O homem não se sabe. Après 2 minutes ayebi te. Depois de 2 minutes. Après 1 minute ayebi te. Ele não sabe como. Mutu ayebi te. O homem não se sabe. Yango na mukanda jo balobi kanga mnoko ben instruire yo. Cala para te instruir. Ben instruire yo. Para te instruir. Eza science bazopesa yo. A ciência que tá te transmite. Bazopesa conclusion. É a conclusão que tá te dando. Na longa gate. Porque você não vence. Ngai na longa gate. Eu não vence. Alobi posa na ba relation ebele. Porque você tem muitas relações. Bazopesa instruction. Tant te dá instruction. Ndenge nini okokanga na nzambe soki te. Você pode se ligar com Deus senão. Le travail de l'insensé le fatigue. Zoba msala sala kelembisaka ye kaka. Insensato. O trabalho que ele costuma parce fazer. Parce qu'il ne peut pas aller à la ville. Et là qui se depuis au Kenda, kosala msala diamant. Lokola oza zoba. Ozwi kama diamant ya muke arranger mwasi. Uma pedrinha. Arranger mwasi. Mulher namorada. Ozwi yango sombi yango ba ketch na ba jean. Arranjar com uma pedrinha. O arranger bani ko melela yango masanga kuna. Sapatos. Calça, bebida. O arranger yango kuna. Pegaste tal dinheiro. Eza mbongo na ngai. Ozwi ozongisi yango lisusu na mai. Pegaste novamente devolveste na água. Balobi zoba. Disse insensato, burro. Ayebi te lobi. Ele não sobe. Pe azongaka na mboka te. Ele não volta na aldeia. Depuis akenda. Não regressa na aldeia. Diamant oyo azwa wana. Aquele diamante que ele adquiriu. Yo mutu okenda 0. Oh, tu que foste insensato. Nasala na ngai. Eu devo trabalhar. Nazwi mwa 300 na ngai. Eu consegui pelo menos 300. Asali ata eloko te. Não fez com ele
azwi 300 azwi capital 300 já conseguiu. azwi 300 nyonso kotise kuna Pegaste todo o fundo. tango ekoya 500 sombi bakete na banini na banini 500 quando comprar vai comprar calçado. balobi azonga na mboka te depuis okenda depuis oya montagne oyebi kozonga te não sobe regressar no oyebi kozonga te não sobe regressar depuis oya diz que vieste oza kaka ndenge oza na mesma forma. Il faut bien instruire yo. Deve te instruir. Il faut pas payer science. Deve te dar a introduzir a ciência. Ete ba relation wana. Significa esta relação. Yo za mobali ya libala. Este é homem casado. Muninga bala nante. Homem, outra pessoa ainda. Bosali bokaboli 50.000. Você partilharam 50-50. Ngai mbongo na ngai olate. Disse meu dinheiro é de vestir. Azui 50 na ye. Ele pegou seus 50. Azui 45 na ye. Pegou 45. Asombi logo na ye 40. Comprou algo de 40. Yo za na mwasi na bana. Você que tem esposa, filhos. Zera bem instruir yo. Espera para te instruir. Muto ya zana mwasi ya zana bana. Tem mulher, tem filhos. Ao vivre logo célibataire. Não pode viver como solteiro. Muto ya zana bana na o ya zana bana te. Que tem filho que não tem ao filho. Vivre ndenge moko te. Não pode viver idêntico. Bozala ndenge moko te. Não pode ser igual. Eza instruction balobi mukolo moko te okozonga na vie. Será nem dia vai regressar na sua vida. Ozonga te. Não vai regressar. Muto oza na charge ya bato. Que tem cargo das pessoas. Olingi ko vivre lokola bato nyonso. Quer viver como todos. Yo oza mwasi ya libala. Muto abali te mbongo na ye nyonso azobongisa po abonga babala ye. Solteira. Yo bala deja. É para se preparar para creme ya 300 soki mbongo mwaye eza te. Mwa creme ya 300 essentiel couleur ezala yo soki nini te. Kino kozwa mbongo. Até você vai conseguir. Mokaboli 5.000. Ngai creme ya ba 300 wana. Eza na ba creme ebele ebongisaka bato. Tem muitos tipos de vários tipos de creme. Oyo nasomba yango 200 kwanza. Oyo yo lekaka wana. Yo ozwi 5.000 nyonso. Vai pegar todo 5.000. Obosani yetu oza na bana. Muninga aza na bana te. Outro que não tem filho. Azalaka epai tata na ye. Vive na casa dos parentes. Afutela ndako te. Alesaka mutu te. Não toma responsabilidade. Yo moko responsable. És irresponsável da sua vida. Okozwa 5.000 te po muninga asombi creme ya 5.000. Você não pode pegar 5.000 como yo na kati ya 5.000 nakolia na creme na nini. Possibilité ezali biloko nyonso ekoki. Tudo dentro daquele 5.000. Tika bem instruire yo. Deixa para te ensinar. Po yebi te nini ekoyela yo. Porque você não sabe o que surgirá na sua vida amanhã. Malheur à toi pays dont le roi est un enfant. Mawana yo. Ai de ti. Po mokonzi oyo azodirige oyo aza mwana moke. Porque o rei, como dirigente, está te dirigindo. Et dont les princes mangent dès le matin. Mawana yo. Balingi ben instruire yo. Na mutu oyo aza na mayele. Alobi mawana mboka oyo soki mwana moke nde azodirige bango. Soki balamuki na tongo boya tolia tombela tongo etani. Masanga na biso elalaki kuna. Tosilisa yango baza na conseil ata te. Esengo na mboka oyo. Oyo esengo na mboka oyo. Mokonzi aza mokolo. Erre-toi le pays dont le roi est de la race illustrée. Les princes mangent autant convenable pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson. Esengo na mboka oyo mokonzi aza muto ya koli muto ya koka. Bana bakonzi wana baliaka na tongo te. Bango batravaillaka nanu. Bango batravaillaka nanu. Soki bayoki nzala. Totravaille mingi bapesa eloko ya kolia. Baza bato na esengo. Mais yo te, dès le matin, obandaka nanu kolangwa. Logo você acorda, começa kolia. A andar, comer. Po ba camarade, po bolia bomela. São companheiros para comer. Nani azodirige yo? Quem está te dirigindo? Roi ya ndenge nini? Que tipo de rei? Ya mwana muke? Que é o criança? Ou bien bato oyo bakoka? Ou as pessoas que é o adulto que dá para dirigir. Ndenge oza roi ya jeune. Conforme estás aí como ndenge baninga na yo bakozala ba jeune. É a mesma conseil ya jeunesse. Jovens que você está dirigindo. Bino mibale. Somente conselho da bakozala ndenge Esaïe 31. Você dois será como Isaías 31. Balobi muto ya chaka motema na cavalo. Disse que o homem que coloca seu todo o coração no cavalo. Soki na souffler. Se eu que eu subiar. Na ye protecteur na yo. Se eu que eu soprar.
com ele que é o seu protetor. Na yo proteger. É você que é protegido. Protetor a sieta na. O protetor vai escorregar primeiro a pessoa. Après yo bambani. Depois tu que bino vai. Bino mbale bino sobo Vai cair no chão. Vocês dois vão. Ba pensa ba relation. Dans as relações. So yo boza batu ya seri moko. Se é pessoa do mesmo ser. Oya koloba lobi na mninga. Vai dizer. Para nessa. Eza bongo. É mesmo assim. Balobi malera. Disse ai de você. Mekozala esengo. Mas será bem. Na batu oyo bazana roi oya koka ba conseiller na ye baza mikolo. Conselhos também são adultos. Sala diferent mana bana mike. Mostra a diferença com as crianças. Tango yoga mateia bana mike. Quando tu ouviste pregações das crianças, é por isso se tornou conforme eles. Agora você está acompanhando a pregação dos adultos que está vindo do céu, que sem mácula, sem défaut, e sem defeitos, e que estão te transmitindo. E você que deve saber quando comeste de manhã cedo, disse ai de ti, és estudante, mas tem namorado, ai de ti. Aqui, porque Angola, a prostituição é normal, é coisa simples, ai de ti. A prostituição iniciaste aqui em Angola. Está pensando que a prostituição iniciaste aqui em Angola. Deixa falar mentira não. A prostituição veste com a tua prostituição. Não é Angola. Angola pe kindumba full. Angola também. Mas aí Angola ezotinda yo. Nem está te levar. Mawana yo. Ai de ti. Biso na Angola. Nós aqui em Angola. Qual é Angola? Aqui Angola. Angola é na nini? Angola tem que. Ndeni Angola é combo. Como Angola é nome? É país. É na esprit oyo dominer muto ya zana esprit anza. Dominar pessoa que tem espírito de Deus. Balobi mawana yo. Disseram que ai de ti. Bazo peso instruction. Tanto dá a instrução. Só que oza bazo diriger yo e pa mwana muke. Tanto dirigir numa criança. Balobi mawana yo msala na yo kolia komela kofinga kotonga kindumba masanga. Isso é problema comer, beber. Kodi na bekirio bakota kate. Entrar nos grupos que tu não podia se meter. Esengo na peyoyo. É o bem-aventurado do país. Oyo bakonzi baza barwa conseil balobi te omoni te turuana Nebukodonozor asala bongo ya nzamba bomaye mais lokola bokonzi bapesi mwana Bible lobi malgré mwana yeba makambo eleka na via tata na ye abwakisi nzambe abomiye mais mwana lokola aza elenge azwi ba ustensile ba vase ya temple ya Jérusalem abani kosakana nango balobi na butu ya lelo ozokufa bokonzi bato mususu bazoso yango. Porque o Renato, nini wana po baza bana. Porque são entre eles crianças. Baza bana. São entre eles crianças. Pays kozala dirigir na mwana te. Não pode ser dirigido como uma criança. Amwe nzamba pona yo. Apesar de que Deus te escolheu. Po baposa wana nyonso ezali. Porque aquele dizer tudo tens. Kene kozwa moto ya zana pasi. Vai lá pegar pessoa que está sofrendo. Ozwi brite ndenge wana. Bruto conforme está. Ata obalisi. Pode fazer casal. Mwasi oyo asofraka deja wana. A mulher já que sofre. Kene kozwa ye brite yo mobali. Ofungoli motema ozwi bakesi nyonso. Obandi koyebisa ye sika obombaka mbongo olakisa mutu te. Na pasi wana batu ya bongo balingaka batu pe na ndako te. Aokanisa souffrance na ye. Ndenge baliaka na pasi. Ndenge bamelaka na pasi. Azomona batu ezosala ye surcharge. Po biloko na ndako na bango eza komesure. Eza komesure. Azokalikile batu bazoya. Te. Mais soki moto ya mesana déjà. A pessoa já se acostumou. Aí bigo calculer nombre ya batu te. Não só calcular número das pessoas. Ata babali ye. Pode casar. Batu ba ye. E vem pessoas. Mobali oyebisa ngai naza mutu ya batu. Naza na bandeko ebele. Batu bayaka ebele par rapport na msala na salaka. Naza na connaissance ebele. Problème eza te. Biso pe papa na biso. Biso na ndako na biso. Tolambaka 2-3 fois. A nossa casa. Mobali ya arranger problème te. Soki pe mwasi yango abali mobali. Si o mulher também.
oyo biloko nyonso pasi. Mais moi si amesana na ye. Mobali akolinga te bato bakoti babimi. Ba oyo ozwi wana ndeko na bino. Bakoluka ko identifier. Wana yaki kolia awa. Eza nani? Ko identifier. Non, ezala bongo te. Il faut bato bazwa instruction. Il faut bazwa instruction. Ndenge nini bato bakoki kotambola. Ndenge nini bato bakoki kosala. Wana nde nzambe ya kosala bato bolamu. Baliaka na temps convenable. Eza te tongo. Soki te bato bazoya. Soki te bato. Tosala nanu musala. Bokolia te tokolia. Tokolia. Ni bozo travailler. Nani tolie kala te tolingi tosilisa tolia nan depuis tongo. Muninga yo tala bino. Zala nanu wana biso tozo travailler. Nanu tolete. Nanu tolete ozo yebisa nanu tolete. Nanu tolete zela biso tozo travailler. Oza na problème te. Oliaka na tongo te soki te bato bakoya. Soki omoni bato okoti na mbinzo lokola mama Florence. Oliaka ka mbinzo na bato baliaka mbinzo te. Balobi malheur. Na conclusion. Soki oza na ba camarade lokola wana. Amigos, companheiros como esses. Nzamba lobi mawana bino. Deus disse, ai de vocês. Mais les paresseux, alobi bamona kazo pesa conclusion. Omoni ba relation za nango lokola komela na komela. Okozala paresseux, okozala eloko te. Balobi paresseux ndako na ye, kala charpente. Ezo nyefuka. Ezo kita. Tetu. Ya kala ezo kayi. Soki okosimba na maboko. Okolemba na yo. Balobi lokola oza paresseux. Musala na yo kolia na komela. Okontrolaka mouvement ya ndako te. Ndako ezo kita. Awa periode elanga. Ndezali tango babongisaka batole. Nde tango babongisaka esobe. Po oza na possibilité kolongola tole nyonso ata après 2-3 jours bozo tole malembe. Paresseux te. Musala komela. Musala kolangwa. Musala kindumba. Musala ba camarade. Ye tala charpente. Ezo kita. Charpente ezo kita. Okosimba yango na maboko. Soki mbula ebandi. Baninga mibali eza periode oyo nde. Bazoluka. Eza na elanga nde baluki bakaye ya bana. Na ba pasta. Na ba kechi. Ezali na moins cher. Awa basake mati. Ekomi. Mama mishira na toni mishira ya bana 5,000. Na bipona nino sombaki na elanga te. Yo yebite. Periode basombaka mishila. Baparese bazelaka ndako soki ekiti nanu boye asimba boye osimba kote nini yoza mutu balobi soki osakani lokola enyefuki boye lobi lokola atia makasi te ya kotala balobi okokuta yango ezotanga balobi na conclusion eyo dépendre ya barelation ozala nango bamosusu tongo komela kino butu bamosusu ekiri mosusu travail kolia après eza na age mosusu okoka lisu te uma idade assim você não vai conseguir novamente. Na bana oyebisa evoli mukolo mosusu. Eu tava lá outro dia na Ivory. Mama tomoni ndako kuna kitoko ya munene na kapakasa. Isso aí que no kapakasa. Mais eza musika nabite batu baloka musika nabite eza na age mosusu okoluka nani akozwa yo atacha yo ata na ndako ya shapa mais soki oza na ndako na yo musika eza na age mosusu ekozala lisusu musika te ozokoka te ata bandako ya kofutela bozomona oyo biso tofutela ndako wana 6 mois mais awa depuis confinement tofutaka mwa moko na baretari ya ba 2 mois kolo ndako ifo abenga wana tozotambola na makolo ezotambola mikongo etelemi po mutu na mutu apesa ye kuluna po atelema na ndenge na ye po wana tozotambola na po kuluna eza debu tolongwe na 6 mois kino na ba 2 mois kino na 1 mois
Eza na période mususu, ezo dependre da relations zo sala. Dependendo das relações você está arranjando. Eza na période mususu. Há outros períodos. Okoyeba lisusu teke kuna eza Você não vai musika. saber mais de lá que é distante. Ba Congolais nyonso, ba Congolais nyonso baza Todos os Kotoyo. congolais estão nesse Kotoyo lado wapi? aqui. Bino uzokanisa baza Aonde? Kotoyo. Você pensa aonde que eles estão? Aonde? Aonde? Bozolanda Wapi? mouvement, Kotoyo wapi? Tá acompanhando o movimento? Wapi eza Congolais? Aonde você encontra congolês? Congolais ya Kinshasa soki ya O nini? congolês do Congo Democrático. Est-ce que ba Congolais nyonso bazoloba lingala Será baza que todos os Kinshasa? congolais estão falando lingala? Yango bazovandela kuna, bayebi histoire na bango te. Se eles estão vivendo lá, que não conhecem as histórias deles. Kotoyo, biso Kotoyo mouvement na ndako ya nani? Movimento na casa de quem? Ozosala nini? Il faut mutu oyo azosala eloko. Bamosusu balobaka te naza wa pene ya msala. Bamosusu balobi oyo naza wa po mana na ngai azawa. Ye mtu alesaka ngai. Eza bien, eza ville. Eza très bien, eza ville. Mais ebele bazouta na ville. Na mituka na bango. Balongo yake na ye zangu. Po afutela alemba. Mosusu ye moko aza na ville. Outro tá na cidade, mais atongi ayer. Mas construir fora. Mukolo makambo ekoyinda. O dia que as coisas vão escurecer. Oh, amém, église. Yo zola na mouvement. Tá acompanhando o movimento? Bazotalisa relation. Pourquoi nazolonga te? Por que não estou vencendo? Roi naza na ye. O rei que eu tenho. Lisanga ya barua tosali. Conjunto dos reis que nós formamos. Eza na conseil ya mabe. Tem mau conselho. Soki oke na progresso. Se tu ir no progresso. Ba Congolais lingala na lingala. Ba Congolais ya Kinshasa pe. Lingala somente lingala. Wenze nyonso wana majorité. Okuta ba Congolais. A maioria das pessoas lá no mercado. Baninga balanga. Lá porque langa. Baza kuna. Estão lá. Baza ebele surtout na progresso. Estão lá. Okende na zangu baza. Okende wapi ya bandako na bango baza lisuba locataire te. Estão lá, não são mais inclinos. Eso depende da relação za nango. Dependendo das suas relações. Pistice 2 jours ya ke na penye lao. Pistice aqui há 2 dias que ele. Aí na mbongo na na maboko. Mama na somba terrain. Mama já comprou terrain. Nalingi na somba terrain. Já comprou terrain. Nalingi na tonga. Eu vou construir. Liboki na ya mbongo ebele. Tá aqui com o monte. Nalingi na banda bakena usomba mabanga soki nini. Começar a comprar Pistice. Comprar areia, não sei o quê. Pistice wapi? Pistice tá onde? E como na niveau ni telema nanu yaka. Ba relation pusana boy. As relações. Abandi yango tango tozana penye lao. Ele começou aqui. Tali boke ya mbongo mama. Bondela pona yango. Mama ora em favor desse dinheiro. Nazokende kosomba mabanga na banda. Para começar. Boyoka soki aza na ville. Você vai entender Mestre, que ele está na cidade. Terrain na weza wapi? Onde quando eu terreno? Nabita mtamba awa. Yo moko ozalaka wapi? Ofutelaka? Oyo awa eza ya noko ou bien ya yo? Esse aqui até o outro. Obandi yango na mwa nini? Iniciaste em que mês? Já tem a parte da licença? Atika wana kokaka te. Antes de vir no pneu não ia conseguir fazer nada. Après, é como na niveau nini? Après, donc ndako da Cécile na continue pas d'aller prendre na besi. Tsele kana matsa to. Na matsa ni. Ni ya já levantei casa. Já na yo papa na bondela pona yo. Já que eu vender quintale, falta só na parte de meter chapa. Na bana o kokate. Eu não conseguia construir. Balobi ndako ekokita ekonyefuka wana komona yango te biso toza très bien na kolo ndako me ya mbala oyo tofutaka soki 36 000 awa alobi awa ye moko abengaki ndako emati na 100 000 ye moko na tele tozaka na ye très bien ngai moye na matisa ndako eza te boza bandeko bino boza bandeko nakoyoka soni chaque fois mais na confinement awa ye moko alo pastor ndako na ngai emati na 100 000 nazotinda kutu bato baya kotia peinture biso na kati aloba kala biso toza na kati nazotinda bato baya kotia peinture na biso na kati
Mais tozanga na ye très bien. Bozala na bino, bozala na bino. Yo za msali ngape na sambela kabiso toza bandeko soki te bapakano bakoseka biso. Wana na monoko. Senão os pagãos, pessoas que não conhecem Deus. Mais tango abengi 100 000, abengi lisusu te, akipe lisusu te bato bakozomba. Quando chamou para dizer acerca de 100 000, não pensou novamente que as pessoas vão se zombar de nós. Conclusão da relação, bozolanda. Bozolanda. Ndako ezokita na miso na yo. A casa tá caindo. Ego bana kotanga mbula ezobeta deja. Tá cair, pingar água, já quase a chover. Ego tanga. Vai pingar água. Nino ozosala. O que você tá fazendo? Soki ozana bana mike. Se tem meninos. Ndako ekokita kina kotanga. Casa. Mas soki ozana mikolo. Mas tem adultos. Oyeba kotelemisa ndako. Tu vai subir e levantar a sua casa. Yo kana verset 7, tozongi na verset 7 ya chapitre 10. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Tobeta maboko. Vamos applaudir. Mutu ya mayele alobi bandeko na yebisa bino. Uma pessoa sábio. Ngai na miso na ngai. Soki botire attention te. Se não você não prestar atenção. Namoni be esclavo likola ba cavalo bazomema bango. Escravo em cima dos cavalos estão lhes levar. Mais bato baza libre. Mas pessoas que são livres. Bango bazotambola na kololo kola ba esclavo. Na minuto wana nani aza esclavo? Agora nesse momento quem é escravo? Nani aza esclavo? Quem é escravo? Alobi nga naza mutu ya mayele. Disse eu sou sábio. Soki nazoyebisa bino makambo oyo mpo namoni tro soki moto atosi te aza na barelation oyo kosunga te oza pene ya mobali ya mwasi ya baninga oyo bapesaka toli te komibenga te naza esclave naza libre awa na montagne nzambe aloba boye nga nazwi faveur moto oyo kolanda nga akozwa faveur soki paster azolanda telemi na ye na nzela mpo mwasi na ye anyati ye balobi mwana oyo aza na nsima yo okipe te o pasteur papa pasteur moye toleka papa pasteur eza te leka ye yo leka okende po pasteur atelemi pasteur aotelema ndenge nini pasteur nzambe alobaki boye pasteur alobi tokotala yango après demain yo mundimi bayebisi yo te nzambe alobi boye mpo na yo yo kozela te lokola papa alobi après demain ngai mpe après demain nzambe alobaki oyo atelemi baleki ye que vai parar para lutar para yango bozoyoka você tá ouvindo ngai naza na experience tem experiência namoni baesclave likolo ya bakavalo eu vi os escravos cima dos cavalos me bato oyo bakolo baesclave bazotambola mabele lokola bango nde baesclave directeur elakisi nini Église elakisi nini ngai naza na mayele mutu ya mayele namoni olie bakonzi batambola likolo ya bapunda bango bazotambola makolo me baesclave na bango nde baza likolo ya punda o filho de Deus que tem Deus estão sofrendo. Os pagãos que estão vivendo bem mais que eles. É por isso que nós aprendemos antes de ontem. Como eles estão prosperados, nós não. Est-ce que mundi magwe osenga pa pasteur ou bien pasteur osenga pa mundi? Será que crente vai pedir ao pastor ou pastor? Nani aza libre mundi ou bien pasteur? Livre, pastor ou crente? Nani aza esclave na bomoto? Escravo. So que pasteur miso na epa mundi me la kisi nani aza esclave? Se os olhos do pastor somente lá em alobi ngai na moni na miso na ngai. Quem é escravo agora? Alobi ngai na moni na miso na ngai. Meus olhos assim. Escravo na punda. Escravo em cima. Pô, escravo azotosa na ye. Porque o escravo está obedecendo. Nzambe aza mutu te. Deus não é uma pessoa, ele não é homem. Ne maudit pas les rois, nini yango esalaka ete mutu alonga te. Que fazer para homem não fazer? Etambwiso makolo. Te faz que andar. Oza libre mas otambola makolo. És livre mas está andar. Pona nini vie eza victorieuse te. Porque a sua vida não é vitoriosa. Ne maudit pas les rois.
Como maudire mokonzi. Pode amaldiçoar o rei. Même dans ta pensée. Mesmo nos teus pensamentos. Tango ofandi wana ozoloba mabe pona mokonzi. Mal, pensar mal para. Et ne maudis pas les riches. E tu não pode amaldiçoar os ricos. Dans la chambre où tu te couches. Ou aonde você costuma se deitar, você anda dormir. Eza biloko ya kati. Essas são as coisas interiores. Salomon alobi ba biloko ya kati wana yango ezangisaka bato victoire. Omodisaka kaka na kati na munoko te. Ozana makanisi na yo loba mabe. Seus pensamentos costumam pensar somente mal. Barisho oyo ndenge baza wana bakokoma boye. Ozana kati ya chambre esika ozolala. Do seu quarto aonde você está dormindo. Car l'oiseau du ciel, car l'oiseau do céu emporterait ta voix. E levará a sua voz. Ela quis estar ozoloba mabe. Significa quando você está a pronunciar. Mutu azomona yo te. O homem ninguém está te vendo. Bandeke. Mas os aves. Bazalaka. Bayo ki maloba nyonso mukolona bayebisa biso mabele. Mabele ezwi mongongo ya abele. Que é a terra. Na mutu ya bomi ya présenter. Pegou a voz que o Abel, com a pessoa que ele matou, faz levantar. Awa soki oza mutu omodisaka na makanisi na motema olobaka mabe. No pensamento, no coração, você. Balobi bandeke. Diz as aves. Bazwaka mongongo na yo. Costuma levar a sua voz. Makambo na yo nyonso akobata mosalaka. Coisas você anda fazendo esconderijo. Apresenter para Ele apresenta a Deus. L'animal ele publierait tes paroles. E o animal vai publicar suas palavras. Bakotangela biso verset wana. Vamos ler na minoko nyonso ezawa. Em todas as línguas. Eclésiaste 10 verset 20. Eclésiaste 10 20. Lingala soki eza français, portugais. Lingala, português, todas as línguas. Eclésiaste 10 verset 20. 10 20. Tolanda pourquoi tolongaka te? Por que nós não vencemos? Nini elekaka wana? Verso oyo totangi wana. Esse verso nós acabamos de ler. Batangeli biso. Vamos fazer a leitura. Matisa mongongo. Amen. Levanta a voz. Ne maudis pas les rois, même dans le temps passé, et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal et publierait tes paroles. Esili. Portugais. Chambre na yo pamba te ndeke ekoki komema sango yango mpe koyebisa makambo olobaki. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Não critica o governador, nem mesmo em pensamentos, e não critica o homem rico, nem mesmo dentro do seu próprio quarto. Após passarinho poderá ir contar a eles, e você disse o que você disse, palavra do Senhor. Amém. Por nini victoire te? Por que não a vitória? Mabele mememi pa nzambe. A terra leva a Deus. Yago tala Caim abomile kine. Vai ver Caim matou seu irmão. Amemi. Leva. Levou. Awa balobi ndeke. Disse a ave. Akozwa. Ye akoloba na yete azwi kaka mongongo na yo ndenge eza. Yo moko bandi koloba kuna. A sua voz, conforme vocês estão aí a banyama bakozwa maloba nyonso pe vai pegar todas as suas palavras. Boye yo kozwa victoire te. E daí você não terás a vitória. Prophétie. A profecia. Relação e relações. Relação moko na Nzambe égale victoire. Relação com Deus igual a vitória. Relação na eloko mosusu égale défaite. Relações com uma outra coisa é derrota. Nzambe atalisaki boye. Deus mostrou assim. Bino bo dessiner na bakayi na bino. Vocês vão desenhando vossos cadernos. Atalisaki nzungu ya manzanza ya basie. Baba 555, baba acier inoxidable. Uma panela de inoxidable. Inox de 555. Il y a une qualité toujours pesa. Qualidade. Il y a un acier inoxydable. De 555 aí. De 555. Bomoni maboko ndenge ezaka na kalungu ya libaya. Tá vendo como pega que fica numa frigideira assim que tem a pega de madeira. Nzungu yango eza maboko na yango eza na mabaya. Eza na mabende mema bende bakotisi na que tem libaya. Ferro, mas
pegar as madeiras, colocar. Bazotalisa pourquoi mutu areisisaka te. Tá mostrar por que o homem não dá ter êxito. Quand est-ce que mutu areisisaka? Porque quando o homem vence. Bazotalisa relation lokola nzungu ya 555. Tá mostrar relação como panela de 555. Soki otie yango na moto ezotoka. Se tu colocar ekomaka ndeni? tá ferver, Moto ya makasi ezotoka ekomaka ndeni? tá com um fogo vibrando. Te kosimba na maboko. Para segurar, fica como? O simba? Será que consegue segurar? Mais bazwi maboko bazwi mabaya. Mas pegar uma Oyo ndenge ezaka na kikalungu. conforme que fica na frigideira assim. Batiki yango maboko libre te. Não deixaram aqui as pegas livres. Balobi? Disseram? Batie mabaya wana po ezodependre na moto ya komema. Colocaram a madeira Okuti yango para depender das ezotoka pessoas makasi. que vão levar. Encontrar assim a fervendo. Batie mabaya wana okoki kokitisa yango osimbi na mabaya. Colocaram a madeira. Mais soki mutu pode pegar. atiki na ye kosimba mabaya. Assim, a pessoa deixar largada, não segurar. Asimbele yango na nzoto. Pegou mesmo a própria panela. Awosala nini o? O que vai fazer? Faute ya nani? Culpa de quem? Batalisi bonzambe lokola nzungu wana. Mostraram a batalisi barelation mosusu lokola nzungu wana. Mostraram outras relações. Olingi ozika te simba batie yango mabaya. Não quero ser queimado, segura através daquelas madeiras. Okitisa yango librement okozika te. Po mabaya eshofaka te. Porque as madeiras não pegam fogo. Wana relation na Nzambe. Essa relação com Deus. Okosimba po eza biloko babongisa deja. Ata mokili eza moto ndenge nini. Ata enemi asebisi nyonso ndenge nini na nzela banzube. Qualquer forma, cuspinha. Nzungu ezotoka. Mas a panela tá fervendo. Po royaume oyo eza ya royaume mokonzi nango eza Satan mtu azodirige. Me batie nzungu batie yango maboko. Soki otiki na yo maboko na libaya. Se tu deixar de segurar as madeiras, osimbi nzungu ezotoka. A própria panela que tá fervendo. Yo mtu koyeba po bakotuna yo pona nini osimbaki awa. E vão te perguntar por que tu não seguraste aqui. Ezo depende da moto yazo mema. Tá dependendo da pessoa que está levando a panela. Depende de celui qui le porte. E depende da pessoa que está levando. Tu ibite eza nini? Soki ba signifier yango après. Se pode significar talvez depois. Mokili eza moto. O mundo tá fervendo. Vie eza moto, me liloba oyo. Vida tá quente, mas essa palavra eza apega soki nini bobengaka. Pega. Apega. Pega. Pega. Liloba oyo kosimba ata nzungu ezotoka. E essa palavra tu pode segurar. Ezotoka na moto. Batie yango mabaya koshofe te. Ekomi isolant. Não vai ficar quente. Moto tango ezoleka na maboko wana ezokota na nini? Na mabaya, yo simbi mabaya. Okitisa, olambi, omeli, sanke ozika. Vai tirar, vai pôr no chão, vai comer, vai beber. Amém, igreja. Yo simbaka nde moto. Você costuma pegar fogo. Eza ngai te. Nem sou eu. Batalisi de type ya bana. Dois tipos. Mwana ya kakila wapi eyaka. Kakila yaka na mwana na yo. O filho da kakila. Bazotalisa relation. Bazopesa conclusion. Na conclusion soki ozozika etali yo moko. Na conclusão, se você está se queimar, é a ver contigo. Po nzungu ezotoka batielaki yango deja mabaya. Porque a panela está fervendo, já colocaram as madeiras. Mwana oyo. Esta menina. Nzambe atalisi ye. Deus mostrou. Ndenge alati. Conforme que ela vestiu. Alataki. Ela vestiu. Robe. O vestido assim. Azui jaqueta atie likolo. Colocou assim, que blaze, conforme que ela. Ndenge alati. Conforme que ela está. Tia maboko na poche. Coloca suas mãos. Otambolaka nango ndenge. Boye. Você anda como? Anda boye. Assim, conforme você andar. Otambolaka boye. Colocar suas mãos. Andas assim. Nzambe ayebisi nga na tongo. Deus me mostrou, me falou hoje de manhã. Tala mwana wana. Olha, veja bazotalisa type ya nzungu ndenge ya kosimbela. A forma costuma pegar a panela. Yo mama na ye fukama kuna bato bazolanda. A mãe ajoelha, a pessoa está acompanhando. Nzambe atalisi nga na tongo. Deus me mostrou de manhã. Tala mwana wana. Veja essa criança, essa menina. Wana bazocompare nzungu ndenge ya kosimbela. Fazer a comparação com a panela, conforme você deve. Alataka robe, azui jaquete, azana jaquete, alata atambolaka azui maboko akotisi na. Depois ela coloca suas mãos assim dentro do. Nanya koko yebisa yo makambo soki Nzambe. De blaze. E quem que pode dizer as coisas se não foi Deus?
Nani akolatisa yo boye soki Nzambe te? Quem pode te vestir assim se não foi Deus? Nzambe alobi alataka boye. Deus disse, Soki azotambola azwi maboko atie na. se ela está a andar, ela coloca suas mãos assim no bolso Abandi kokende. e começa a andar. Balobi aza libre. Disse, ela é livre. Elakisi etali yo. Significa, está a ver contigo. Você que sabe. Mwana oyo. Essa menina. Abi etali yo. Disse, é na tua conta. Mama na yo atikaka yo kende na A yo. sua mãe te deixa. Elakisi etali mama na yo te. Mama yebi selonza, mama yebi ke mwana lati. A mãe sabe Natiki yo libre tambola. criança vestiu, está livre, pode andar. Yo mtoko yeba na simbi nzungu. Você que sabe. Você tem namorado? A panela. Fala aqui para te orar. Tem namorado? Usar macango? Tua mãe sabe? Então hoje vai botar os exames na yo. A mãe conhece, tem namorado, por isso está assim com as pinhas. Fala. Sabe. Mamãe sabe. Anda vir também em casa. Ayaga nandako? Mamãe Lobarani. Você sabe, ela está falando, você sabe. Se eu tinha misso na sendene. Mwana mama na yo ayebi kozana makango. Eu conheço o homem que vi conversar com os avós. E eu ana makango na yo. Lhe mantém. Te mama ayebi ele como susso. Sim, a mãe conhece uma outra coisa. E avancei já. Mas a namorada tá macango tem. O apóstolo disse, é namorado não. Ovanda na ye lokola mwasina loba mwana bakango la yo. Diga, fala a verdade. Ovanda na ye, ovandi na ye déjà. Já se relacionaram? Já se relacionaram? Nem numa casa. Diga. Nem numa casa eu ia. Não, não disseram a mesma casa com ele, mas já se relacionaram. Já se relacionaram? Ana gorinha mudimo. Não, filha. Ok. Era que se põe na Nzamba lobaki boy. Quer dizer, mama na ye. Deus disse assim, a sua mãe. Mama na ye aye bina yeke mwana lati akei. A mãe sabe que. Mais si ozo kende, soki ozo simba ngana pesa mesa. Soki ozo simba nzungu ezo toka na maboko, soki ozo simba ngana mabaya. Se você eza mama te. A panela. Mensagem eza bongo. A panela com os pegas. Mamãe nem não tá a ver com a mãe. Esse ozo kende ne o simba nzungu na mabaya. Aonde você tá indo? Tá segura? Será que tá segura a panela? O nzungu ndenge ezotoka a panela conforme tá fervendo aí. Wana ela kisi Nzamba lobi asimbi nzungu na moto. Ah, sim. Deus tá significa o quê? Segurou a panela com as pegas de madeira ou a própria panela. Mana Mujinga ó pie. A mana Mujinga. Não veio? Então. Yaga na mwana wana wana. Vem com Bolongola na bino. Te, bolongola te profetiza. Te, profetiza. Mana mbango. Osimba nzungu ezotoka na mabaya Nzamba tia ou bien osimba osinyaka. Ou você costuma pegar a panela com as madeiras que Deus criou, ou você costuma... Ba pensa aqui exemplo ya batu mibale. Era exemplo de duas pessoas. Oyo soki alati mama alibi kende ayebi na yeke alati atie maboko na Mujinga. A mana Mujinga. Ye mwana oyo. Ela kizi mwana oyo azalaki akolatisa deja. Esse bebê já era vestido, lhe vestiram. Ye alongoli ye lamba. Ela tirou a roupa da criança. Azwi kitambala. Pegou o lenço. Akangi ye. Amarrou na criança. Mwana atiki ye abandi kokende. Deixou a criança começar a ir. Mwana azotambola. Criança agora andar. Na kitambala me bilambo oyo balatisaki ye. Com lenço, mama alongoli ye yango. Criança, mamã que o tirou. Ela kisi balobi ezodependre ya mutu. Disseram que tá nzungu ezotoka na kosimba na mabaya oyo batielaki na usine. A panela tá na simba nzungu. Nas madeiras que colocaram na fábrica, ou vou segurar a própria panela. Tobengi Pedro. Vamos chamar o irmão Pedro. Bozala wana osimba nzungu ndenge nini. Ficam aqui. Satan aza awa. Satan aza na se na moya awa. Aza na ye partout te. Ele não. Soki alongoli batu bilamba kuna. Kote mususu aza te. Tira roupa no outro sítio, ele não tá mais. Aza na ye te. Ele não tá. Yo mtoko yeba. Liloba oyo. Lokola isolant. Como isolante. Mano, passa aqui.
Pedro oyo. Este Pedro. Wapi pastor nanga. Pedro batalisi Esse irmão Pedro mostraram. Afandi na kiti ya. Afandi na divan. Mostraram que ele sentou no sofá. Na côté na ye peigne ya noir. Ao seu lado tinha lá um pente preto. Tenia pantalon lokola oyo Rachel balatisaki. Tenia basoda wana pantalon kaka. O calça que ele usou tipo que é o fardamento dos militares. Kaka pantalon ya pamba. Só calça. Me elamba ya likolo ezaki eloko mosusu. Mas de cima era outra coisa. Balobi mutu nyonso. Serão toda pessoa. Soki omoni ye. Se tu fez assim. Apenyaka kaka soki. Uma pentear somente seu cabelo. Na vi mukolo moko te koya osala eloko. Sua vida nenhum dia vai fazer algo. Bao signifie pente. Então significa pente. Soki omoni na vi mutu azala kaka minute nyonso. Se vem na vida pene na ye eza pente. Cada momento na maboko na ye pente. Toda hora pente. Na poche na ye pente. No bolso tem pente. Oza mobali olingaka te soki soki te osala pente. Balobi lelo ba signifie pente. Hoje então significa pente. Balobi elakisi. Disse que mostra na vida mukolo moko te osala eloko. Nenhum dia vai fazer algo. Pedro, você está avançando ou você está a recuar? Na vida. Você está a ver o quê? Daí, aí, cima, você está a baixar, você está a subir. Não usou uma na vida. Conforme está a ver a sua vida. É? Zambalobi. Deus disse. Nunca na vida. Azotalisa, projet nemi. Na vida ele susu agosar susu eloko te. Pene na yoza gana penyo penya kaka. O penyo kitisi na kiti o penyo kitisi. Balobi nunca. Deposita disse jamais. Solo moni moto na vie. Ye aza échantillon. E esse aqui é um monstro. Batu bagenda osima banzungu ye aza échantillon. Batu oyo basimba kanzungu babanga te. Balongola bana bilamba. Tirar roupa nas crianças. Alatisi ye kitambala ezaka na mitu ya batu ekomi na nzoto. Na cabeça das pessoas, agora torna agora para vestir no corpo. Balobi nunca na vie. Yoga disse nunca na vie. Se falar que nunca. Na equilíbrio bateaki biso. No equilíbrio de nos ensinar. Yango osala msala te. Daí você não vai conseguir fazer o trabalho. Okozala na msala olongwe. Obali oboi. Vai ter emprego. Oboti obwaki. Vai fazer assim. Vi wana. A vida. Balobi nunca na vie. Dizem que nunca na sua vida. Wana projet inimigo. É o projeto do inimigo. Se eu usar muito, eu usar kaka mwana nangalinga pente. Se és uma pessoa que fala somente, meu filho gosta de pente. Boye bayango. Ao saber. Nunca na vida. Nunca na vida. Relation avec Dieu égale miséricorde. Relação com Deus igual a misericórdia. Só que osali relation na Nzambe yango nde bapesa babenga singa ya mawa. Se fazer que o relação com Deus, amonyo mutu ya mawa bapesi o singa po babimisa yo. E alguém que entrega a corda para tirar no buraco. Le misérable que je suis. Qui me délivrera. Quem me libertará. Awa bazo signifie miséricorde. Aqui está significar misericórdia. Só que oza na relation na Nzambe. Relação com Deus. Oza na yo osala na yo masumu, bola na bien. Relation égale miséricorde. Relação é igual a misericórdia. Bazo signifier. Tá significando. Faveur. O favor. Ezali yo za mutu ya masumu. És uma pessoa do pecado. Logola Fabiane, par exemple, tozo Fabiane. Vamos dar exemplo como Fabiane. Na nature na ye. Na ndenge na ye. A sua forma de viver. Basali ye boy. Eles fizeram assim. Sans tenir compte. Sem tomar conta. Ya eta na ye. Do seu estado. Wana babengi yango faveur. Daí se chama favor. Wana nanu babengi yo te. Babengi yo na eta oza nango. Se chamaram no seu estado que tu se encontra. Babenga yango faveur. Se chama o favor. Selon Esaïe P6. Segundo Isaías, livro Isaías 6. Na lobanga mabe na moni Nzambe. Eu vi Deus. Babengi yo po basukola yo lokolo reconnaître.
ete na vie okoka komona ngai te nde nasukola yo bongo nazala na ekiri te barelation na yango nde okoboya basukoli ye wana babengi yango faveur alobaka mabe na ekiri ya mabe esika auta mabe me babengeli ye na eta wana yango nde faveur bazokotisa ye na relation na nzambe me na eta wana quand est-ce que babengaka miséricorde après wana faveur égale avant engagement faveur égale avant engagement avant okota na msala babengi yo oza ndumba ya mwasi babengi yo na eta wana eza faveur nzambe akonte te mabunga na yo akosukola yo okomi mutu mosusu wana babengi faveur mais quand est-ce que ekomi miséricorde miséricorde mutu azolongwa na faveur elakisi na faveur balokotaka kaka ezali sans effort basengaka mutu te batambolaka te na faveur balokotaka na bato balokotaka bango ya kolokota na sante ya kolokota na mbongo ya kolokota bilamba ya kolokota sapato ya kolokota koteya ya kolokota nyonso ya kolokota yango babengi faveur oyebi te ekoteli wapi yango babengi faveur avant engagement elakisi avant nakotisa yo nayebiso makambo na ngai naza mutu ya masumu naza na singa likambo te longola yango eko nabengeli yo yango wana olongola singa mpo nasala o faveur avant engagement faveur quand est-ce que miséricorde quand est-ce que miséricorde Fabian oyo babengi déjà bakutaki na eta boye baengage ye déjà ntango abandi kosala biloko oyo abanda kosala lisusu wana vie ekomi na mitoki sikoyo ekomi nzambe yokanga est-ce que vous comprendre na conclusion bazoyebisa yo osala nzambe abengi yo asimbisi yo mabaya ya panela wana eza faveur po oyebaki te naza mutu ya masumu eske nakokoka ngai salomo nakokoka okokoka po basukoli yo eza faveur bazwi yo na eta na yo soki okoti deja na mosala obandi kosala babiloko oyo obanda kosala lisusu me na kati ya mosala nzambe akolongola nyonso oyo obanda kozwa na faveur wana okomi kovivre miséricorde nzambe yokanga mawe lelo soki nazwi eloko ya kolia soki otindi mutu asunga ngai wana ekomi soki nzambe apesi nga loboko wana ekomi ya kosenga pasi différence ya faveur na miséricorde ezi bakobenga yo ndenge oza wana naza na mulangi na nga na poshe yaka pesa mulangi wana wana faveur kozongela su mulangi te abandi kosunga yo na ndenge na ye po ozongisi mulangi asali yo faveur akonte mabunga te soki lobi wana bato nyonso baza na ngambo na yo oteki basombi bato kobala babali yo nyonso ozosala elonga soki okozongela lisusu nde okomene vie ya miséricorde ya mutu ya pasi nzambe pesa nga loboko nzambe yoka ngai nzambe mona ngai wana nde babengi péché 1 Samuel 15, 25 à 26 pardonne-moi reviens avec moi wana Saoul je ne retournerai pas tu es rejeté pour ne pas tu ne seras plus roi elakisi esili mpo na yo ntango ozalaki mwana moke na miso na yo babengaki yo te wana faveur kasi babengaki yo na eta na yo ntango babengi yo nini nzambe asali te oprofetize te mpo na nini okorompre motema na yo peuple elobi yango nga nasali boye likambo te barejete yo awa ekomi pardon
Perdoa. Só que como é pardon. Agora se torna de perdão. A conclusão é bom. A conclusão é assim. Babenga eu vasale o favor. Chamaram te fizeram um favor. O bebê se ozongi susu. Olia ya konguluma. Kolata ya konguluma. Nyonso ezali facile comme na yo passe. Tika Nzambe apambola biso. Nzambe apambola biso. Eza bongo.